Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma unidade, a unidade de meteorologia. Quando nós vamos nos fazer ao mar, nós temos que observar quais são os fenômenos que estão envolvidos nessa navegação. É importante saber se o tempo ele será favorável, se vai ter alterações climáticas significativas durante essa navegação. Para quê? Para que a gente tenha uma navegação confortável. Não gostaríamos de ter que passar por apuros com família, com passageiros. Então, estes fenômenos eles são devidamente influenciados porque pelas alterações profundas no clima, o vento, chuva, a intensidade de calor pode provocar massa de ar, deslocamento de massa de ar, de maneira que possa alterar a formação das ondas e trazer transtorno na nossa navegação. Então nós vamos ficar muito ligados agora, durante esse estudo que nós vamos fazer, e entender cada elemento que influencia nas atividades ali da nossa navegação, tá? Principalmente que influencia nas alterações meteorológicas. Vamos lá? Então vamos falar sobre o clima, né? O clima nada mais é do que um conjunto de fenômenos que acontecem numa determinada região e que vai determinar qual é o molde, quais são os padrões que ali acontecem. Geralmente é tomado uma média de 30 anos de observação meteorológica para quê? Para que se tenha o clima característico de determinada região. Diferente de meteorologia. A meteorologia é a ciência que estuda, que obtém todos esses dados, desses fenômenos, para quê? Para poder construir cartas sinóticas, né? Que são cartas de informações, onde o navegante vai ler essa carta sinótica e vai observar se tem chegada de frente fria, de frente oclusa, as linhas de pressão, né? Nós temos aí diferenças de pressão em determinadas áreas. Então, a meteorologia, o que ela constrói? Ela constrói a nossa carta sinótica. Está aqui a nossa carta sinótica. Você pode acompanhar também na sua apostila a carta sinótica. Nós temos diversas linhas, né? Então, são linhas que são chamadas de isóbaras. Essas isóbaras, elas são linhas que unem mesmas regiões com a mesma pressão. São regiões que têm a mesma pressão atmosférica. A letra A, ela indica uma zona de alta pressão. A letra B, em maiúsculo, né? A em maiúsculo e a B em maiúsculo, nós temos aí zonas de baixa pressão. Nós temos o hemisfério sul e o hemisfério norte. No hemisfério sul, uma zona de alta pressão, ela é caracterizada por atividade anticiclônica. Atividades anticiclônicas no hemisfério sul, ela é tida como um sinal de tempo bom, ok? No hemisfério sul. E atividade de tempo ruim no hemisfério sul é atividade ciclônica. Tá? Isso se dá devido à curva de Coriolis, que é a curva devido ao sentido de rotação do globo terrestre, da Terra. Então, é a curva de Coriolis. Cuidado que a curva de Coriolis pode cair na prova. E ela altera o sentido de circulação dos ventos no hemisfério sul e no hemisfério norte. O nosso hemisfério, que é o hemisfério sul, que é o que mais nos interessa, é que deve ser gravado aí com os senhores e com as senhoras. Ok? Então, sabendo, atividade de alta pressão, que significa tempo bom no hemisfério sul, é atividade anticiclônica. E atividade de tempo ruim, de anúncio de tempo ruim, atividade de baixa pressão, é uma atividade ciclônica aqui no nosso hemisfério sul. Ok? Aqui nós temos o nosso barômetro, que é um instrumento muito utilizado a bordo dos navios, que mede a pressão atmosférica. Quando ele é associado a um termômetro, que nós vamos ver logo no final da apostila, podemos associar aí fazer a associação entre a leitura do barômetro e a leitura do termômetro e fazermos aí com razoável acerto a nossa previsão meteorológica para o dia ou para a semana. Tá?
Nós temos aqui as camadas da atmosfera, né? E a camada da atmosfera que mais nos interessa é a troposfera. Por quê? É porque é na troposfera que é a maior concentração de vapores quentes, né, de ar, muita circulação de ar, muita vaporização de água. Então é nesse setor da troposfera que tudo acontece. É onde é o setor que mais nos interessa, que nós temos que prestar mais atenção, de fazer as leituras, mais para os meteorologistas e para os observadores, né, que tem lá todos os instrumentos necessários para isso. Nesse setor da troposfera é que acontece toda essa observação através dos instrumentos de obtenção desses dados sinóticos, para se construir uma carta sinótica. Se perguntar na prova, vocês já vão saber. A temperatura. A Terra ela é aquecida pelo Sol. Só que ela é aquecida indiretamente. Como é que é realizado esse aquecimento? Os raios solares atravessam a massa de ar, indo incidir diretamente na massa sólida e líquida da Terra. Então, há depois uma irradiação, um retorno para a atmosfera. Aí sim é que começa o aquecimento terrestre. Então, o aquecimento da atmosfera ela é realizado indiretamente. Depois que a massa líquida da Terra e a massa sólida reflete toda essa energia que é absorvida pela atmosfera. Então, podemos dizer que a temperatura é a absorção de toda essa energia pela atmosfera terrestre. Beleza? Então vamos lá. Umidade do ar é um outro elemento muito importante para ser analisado. A umidade do ar nada mais é do que são concentrações de vapores, de minúsculos vapores de água, que fica em suspensão. Tá? É através da leitura dessa umidade, quando comparada com o termômetro, que se dá para fazer a previsão da chuva. Então, essa grande concentração de umidade, ela é dada pela evaporação, pela irradiação dos raios solares na massa líquida da Terra, que causa vaporização, e essa vaporização vai nos dar a umidade de cada local. A umidade ela pode ser medida de forma relativa ou de forma absoluta. De forma absoluta, ela é medida em metros cúbicos e de forma relativa em porcentagem. Nós temos aqui a formação das nuvens, né? O que são as nuvens? As nuvens são grande concentração de gotículas d'água. Tá? Então nós temos aí nuvens altas e nuvens baixas. O que mais nos preocupa são as nuvens baixas, são aquelas nuvens de até 2.000 metros de altura. Tá? Nessas nuvens baixas, nós temos aí variados tipos de nuvens e com seus nomes que causam muita tempestade, do tipo cumulus, estratos, nimbostratos e a tão temida, que o pessoal chama de CB no mundo náutico, que é cumulonimbus. Ela começa nas partes mais baixas e vai subindo, e o seu topo se forma uma bigorna. Né? Acontece muito no verão, de onde vem aquelas grandes trovoadas. Então é a tal da cumulonimbus. Quem está no mar, quem está navegando, fica de olho sempre no sul, que é exatamente lá no sul. Por exemplo, aqui quando a gente está aqui, nós estamos aqui em Florianópolis, e a gente quando está navegando no verão, fica olhando para o sul e lá tem a grande formação do CB. Quando vem essa grande formação do CB, nós temos que ter muito cuidado. Até a água se transforma em verde oliva. Nós já sabemos que é pré-anúncio de tempestade. Principalmente no verão se formam muitos CBs. Nós temos aqui, nesse quadro a gente vê aí diferenças de pressão. Né? A pressão, o que é a pressão? A pressão nada mais é do que o peso de toda a massa de ar sobre determinada superfície. Né? Sobre nossas cabeças tem determinada quantidade de massa de ar, que é a pressão em relação à nossa posição. Se eu estou numa montanha, a minha pressão diminui. Então a pressão do ar naquele local diminui. Né? Se eu estou nos vales, a pressão aumenta. Por quê? Devido à quantidade de massas de ar, né, bem maior do que se eu estivesse a 100 metros, 200 metros de altura. Então,
Já falamos sobre o barômetro, que mede essa movimentação de ar, essa pressão. Tá? Vamos passar. Então, é devido a essa diferença de pressão que nós temos aí a movimentação dos ventos. Tá? O que é o vento? O vento é o ar em movimento. E como é que ele se movimenta? Ele se movimenta sempre das zonas de alta para as zonas de baixa pressão, sempre paralelo às isóbaras. O que são as isóbaras? São as linhas de igual pressão atmosférica. Tá? E o vento, ele sempre ronda, o vento ele sempre circula em forma de círculos, em círculos, diferentemente do que muitos pensam que circula em forma reta, mas ele circula sempre em círculos, devido ao que? A curva de Coriolis, que é o que? É a circulação, é a rotação da Terra que faz com que esse vento tenha esse formato de curvas, e sempre das zonas de alta para de baixa pressão. Esse é o anemômetro. O anemômetro mede a direção e velocidade do vento. Falando da velocidade do vento, quando se olha numa carta sinótica e se observa as linhas, as isóbaras, como é que a gente sabe que naquela região, naquele dia ali, a velocidade do vento vai estar bem intensa? Devido ao espaçamento. O que determina a velocidade do vento numa carta sinótica são os espaçamentos das isóbaras. Quanto mais estreitas são as isóbaras, mais rápido é a velocidade do vento, mais intenso é essa velocidade. E sempre correndo paralelamente às isóbaras, saindo de uma zona de alta para a zona de baixa. Lembrando sempre disso para poder assinalar a alternativa correta na prova. Nós temos aqui um quadro, vocês têm também na apostila de vocês aí um quadro, que a olho nu nós conseguimos fazer uma observação in loco das características do vento, e ali podemos também dar assim, emitir uma opinião, tá, com pouco erro acerca da velocidade do vento naquele local. Por exemplo, grau zero, calmaria, nós temos aí um vento com um nó, aspecto do mar espelhado, e em terra, como é que se observa em terra? A fumaça sobe na vertical. Se tem uma fumaça, sobe na vertical. Próximo exemplo. Qual é o nome do vento? Bafagem. Quantos nós ele tem? De 1 a 3. O aspecto do mar. Pequenas rugas na superfície do mar. E o efeito em terra? Como é que acontece? Fumaça indica a direção do vento. Opa, então a fumaça já vai indicar a direção do vento. O nome desse vento é bafagem. Um exemplo aqui, um terceiro exemplo. Aragem. Então nós temos aí ventos de 4 a 6 nós. O que tem aí? Ligeira ondulação sem rebentação. Tá? As folhas das árvores movem, os moinhos começam a trabalhar. Tá? Então vamos aqui depois para a gente parar. Geralmente a gente sai com a nossa embarcação aqui, ó, com o vento aqui de fraco a moderado, ó, entre fraco a moderado, dependendo da posição geográfica em que nós encontramos. De 7 a 10 é o fraco, e moderado, o nome do vento, moderado, é de 11 a 16. Tá? Confiram essa tabela, é até interessante para que a gente possa aplicar na vida cotidiana, não só no mar, mas também em casa, a gente observar uma árvore, observar a movimentação dos objetos e saber, não, esse vento é um moderado, esse vento é fresco, esse vento é muito fresco, né? Esse vento é forte, vento fraco. Por exemplo, isso aqui faz parte da escala Belfort. Né? A escala que mede, que é adotada aqui no Brasil, que mede a intensidade do vento é a escala Belfort. Anotem aí. Então, isso aqui é o grau de intensidade do vento. Até chegar ao furacão. O último 12 é o furacão. E algumas áreas de navegação interior, a área de navegação interior 1 se transforma em área de navegação interior 2, e até a proibição por parte da Marinha de navegação, da navegação de embarcações que são classificadas para navegação interior, devido à alteração do vento. Por exemplo, aqui em Florianópolis, quando a gente está com vento fresco, escala Belfort 5, vento fresco,
a área chamada de interior 1 passa a ser interior 2. E embarcações para navegação interior 1 não podem mais navegar. Então poucas pessoas têm o conhecimento dessa regra, que está na Norman, que está também na NPCP, por exemplo, daqui da região de Santa Catarina. Vamos passar? Aqui nós temos aqui a costa brasileira, que é dividida em áreas. Então, quando a Marinha faz uma previsão meteorológica, quando tem algum aviso de mau tempo para determinada região, ela classificou toda a costa brasileira pela letra do alfabeto. Então nós temos essa região Alfa, a Bravo, nós temos a Bravo e a Charlie junto, né, porque a área Charlie é a área da costa e a Bravo oceânica, que é a área que nós estamos em Santa Catarina. Então a Marinha emite, se ela tiver que emitir avisos de mau tempo para a região Charlie, é uma região mais costeira, mais próxima aqui às nossas praias. Se o problema for numa região mais oceânica, aí ela vai dizer, através de radiocomunicação, que a área Bravo tem um documento, tem um aviso de mau tempo para a área Bravo. Então, quem navega e conhece e estudou sabe muito bem o que significa essa área Bravo. Depois, Vitória, Rio de Janeiro, ali, né, tem o quê? A área Delta e a área Sierra. A área Sierra já é o Atlântico Sul. Tá? A área November, que é a área N, o Atlântico Norte. Aí já é bem mar aberto, né? Para a área oceânica. E aqui nós temos aí até o Rotterdam, né? Lá no norte do país. Então toda essa área era dividida por setores, que é assim que a Marinha utiliza para poder fazer aí a previsão meteorológica. Vamos falar um pouquinho da chuva, né? Mais um elemento meteorológico importante para nós termos conhecimento. Existem 3 tipos de chuva, né? Primeiro, a chuva, ela é a condensação de vapores de água para seu estado líquido. Então, são vapores de água em suspensão que se condensa e passa para o seu aspecto líquido. Nós temos 3 tipos de chuva aí. A chuva convectiva, nós temos a chuva frontal e a chuva orográfica. A chuva convectiva, que é a mais comum, ela é originada de evaporação da massa líquida da Terra, devido à radiação solar, que quando essa massa líquida se encontra com a parte fria da atmosfera, ela se transforma numa chuva, ela se condensa. Então, quando há essa condensação, claro, a nuvem vai se formar primeiro, os vapores vão subir, está quente, vai se encontrar, se chocar com o setor frio, com a zona fria da atmosfera, vai se condensar, vai se transformar em chuva. Qual é a próxima chuva? É a frontal. A frontal nada mais é do que são 2 massas de ar, uma quente e uma fria, que se encontram, e ali também há a condensação. É o choque, frontalmente, de 2 massas, uma massa de ar frio e uma massa de ar quente, que ali acontece naquela região, naquele setor, devido àquele encontro, chuva naquele local. Por isso que tem lugar que chove, tem lugar que não chove, porque foi exatamente ali que as massas de ar se encontraram. Ok? Então nós temos aqui também a chuva orográfica. São chuvas que acontecem mais em pé de serra, em pé de montanha. Como é que acontece? A massa de ar vem, carregada de umidade, sobe, bate na montanha, e o que acontece? A massa de ar mais quente sobe, e quando sobe, encontra a barlavento com uma corrente de ar fria. Então isso acontece mesmo nas montanhas, em todas as montanhas acontece. Não sei se alguém já reparou durante as viagens de automóvel, ou até mesmo navegando com embarcação, próxima à montanha, aquelas nuvens carregadas próxima à montanha, parece até que está chovendo na volta da montanha. É exatamente por causa desse nevoeiro, que a gente chama até de nevoeiro orográfico. São essas massas de ar quente que se choca com a montanha, com o relevo, a massa de ar quente sobe, já se encontra lá barlavento já com a massa de ar frio, e ali acontece a condensação. Por isso que nessas montanhas o solo é muito rico, é muito úmido, né? Muito verde, devido a essas chuvas. Ok, agora vamos falar um pouco sobre a radiação solar. Essa radiação solar,
ela influencia diretamente no sentido de movimentação das massas de ar ao longo dos trópicos. Quanto mais alta a latitude, mais alta a latitude, menor a incidência dos raios solares. Podemos ver aqui que a região do Equador, a região equatorial, ela é aquecida de forma privilegiada pela radiação dos raios solares. Tá? Então nós temos aqui a região do Equador, por ela receber mais intensamente os raios solares, ela é mais aquecida. Se ela tem uma temperatura mais alta, então ela é uma zona de baixa pressão. Enquanto isso, a região dos trópicos, por ser uma região mais fria, é uma região de alta pressão. Já sabemos que a alta pressão, os ventos sopram da região de alta, o vento se movimenta da região de alta pressão para regiões de baixa pressão. Então, a região equatorial ela é receptora de massa de ar, enquanto a região dos trópicos ela é dissipadora de massa de ar. Recordando, quanto mais alta as latitudes, menos incidência de radiação solar. E quanto mais baixa a latitude, maior a incidência da radiação solar e que, por consequência, zonas mais quentes. Então nós temos aí baixas pressões. Então, essas regiões de baixas pressões, elas são receptoras de massa de ar, ou seja, os ventos saem das zonas de alta pressão, que são regiões mais frias, para zonas de baixa pressão, que são regiões mais quentes. E assim se dá o fluxo de vento, a movimentação do ar entre os trópicos e a região equatorial. Aqui nós temos aqui uma estação meteorológica que você pode ter na sua casa, podemos ter na nossa casa, que é um barômetro, um termômetro e um higrômetro. O barômetro mede a pressão do ar, o termômetro a temperatura naquele mesmo instante e o higrômetro que é a umidade do ar. Então, com esses dois, com o barômetro e com o termômetro, esses dois aparelhos são suficientes para se fazer uma previsão razoável da meteorologia. Dá para brincar com isso. Dá para pegar e medir quanto que está aumentando, quanto que está baixando. Então, alterações bruscas na alteração do barômetro e do termômetro pode ser sinal de tempo ruim. Então, quando o barômetro sobe, se eleva muito rapidamente, pressão aumentou e a temperatura também aumentou, então podemos esperar aí uma grande alteração climática, que é uma chegada de repente de uma zona de baixa pressão. Então pode acontecer uma grande troca gasosa. E se sobe muito rápido, instantaneamente, e o termômetro também junto, se o tempo vai mudar para mau tempo, se ele muda para mau tempo, esse mau tempo não permanece muito tempo. Porque na mesma velocidade que ele sobe, ele vai embora também. Isso acontece muito no verão, né? Aquelas chuvas rápidas, né? Aquela trovoada ligeira, que não dá mais de que 40 minutos, né? Uma hora, já está tudo normalizado. Agora, se as alterações, tanto do barômetro quanto do termômetro, eles vão aumentando de forma mais lenta, mas está alterando de forma mais lenta, o que nós temos aí? Previsão de tempo ruim e que vai permanecer. Então ele não vai embora assim com tanta rapidez como se as unidades tivessem subido repetidamente concomitante, as duas juntas. Ok? Além do barômetro, né, você pode olhar na tabela, né, nós temos aí na tabela do barômetro, que está aí na apostila dos senhores e das senhoras, você pode fazer uma previsão meteorológica olhando a tabela do barômetro, né? Quando um cai, o outro também cai, quando um sobe, o outro estaciona. Então, dá para brincar aí com essa tabela aí, fazer previsões meteorológicas aí com relação ao vento, chuva, se vai chover.
se vai vir trovoada. Nós temos também a observação do nosso pôr do sol. Então nós temos um pôr do sol amarelo brilhante, nós temos um pôr do sol amarelo pálido e nós temos um pôr do sol avermelhado. Quando nós temos pôr do sol amarelo brilhante, significa que nós temos regiões com vento, nós vamos ter vento no dia seguinte. Quando nós temos pôr do sol amarelo pálido, significa que nós vamos ter chuva no dia seguinte. E quando nós temos aí pôr do sol avermelhado, nós vamos ter tempo bom. Acontece muito no verão, né? Aquele pôr do sol avermelhado, e significa, é sinal de que no dia seguinte nós temos, haveremos de ter um excelente tempo, um dia bem bonito com bastante sol. Ok, pessoal? Muito obrigado aí por ter nos acompanhado. Confira os nossos cursos, conheça o nosso conteúdo e boa prova para vocês.